Olá, meu nome é Marcos Vinícius, eu sou morador da cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e gostaria de deixar uma questão para o pré-candidato a deputado estadual Alexandre Pantaleão sobre o sofrimento, da população com a falta de segurança pública e também a precariedade do nosso sistema de saúde público. Como essas questões seriam abordadas por você, Alexandre? Olá pessoal, Marcos, tudo bem? Que bom ter notícias suas e obrigado por sua pergunta. Você é morador aí de São Gonçalo. São Gonçalo é a segunda maior população do estado do Rio de Janeiro. É o terceiro município mais populoso do Brasil, que não é a capital, para você ter ideia, né? E é um dos maiores PIBs que tem também dentro do estado. Pertence aqui à região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. E a sua pergunta é uma pergunta muito importante, porque ela vai ao encontro direto, aos interesses aí da população, que é a segurança pública e a saúde pública. Então vamos falar primeiro aqui sobre a questão da segurança pública. Para você ter ideia, Marcos, os profissionais da segurança pública no estado do Rio de Janeiro são em torno de 45 mil pessoas. É um efetivo enorme. Também sabe-se, segundo dados do próprio IBGE, que é aqueles que mais morrem, é a polícia que mais morre no Brasil. E isso é muito grave. Por outro lado, há muitos fatores muito negativos em relação à nossa segurança pública. Que é o quê? Que é fato, isso é noticiado abertamente aí, do envolvimento de muitos de seus agentes aos grupos de milícias, ao envolvimento de tráfico de drogas, a envolvimento inclusive de tráfico de armamento, corrupção. Isso é muito grave. Mas a gente não pode achar que todos são iguais. Há profissionais bons e ruins em todas as esferas da sociedade. No magistério, na área médica, na construção, no engenheiro, na doméstica, enfim, em todos os setores há pessoas corretas e pessoas desonestas. O que não dá para a gente aceitar é que um profissional que coloca em risco a sua própria vida tenha em média um salário de R$ 4.500, talvez até menos um pouco. Isso é muito grave. É muito grave também a gente observar que esse modelo que está aí é um modelo que já existe há mais ou menos 200 anos e que ele não dá resultado. Muito pelo contrário. Ele tem levado muitos desses profissionais à morte e a população também. Então a gente precisa repensar, a gente precisa rediscutir aquelas teses da criação da polícia de fato comunitária. A gente precisa fazer com que a polícia ela se recicle, mas de forma muito disciplinar. E aí é a questão que a gente fala da militarização. A gente tem que desmilitarizar ela. Isso não significa que ela irá acabar, não, mas será um modelo mais humanizado. É isso que a gente discute, é isso que a gente precisa. O fato, gente, é que do jeito que está, não funciona. E a gente precisa, sim, reestruturar a polícia, inclusive a corregedoria tem que ser realmente independente, tem que ser também reestruturada para que as suas investigações sejam independentes e imparciais. A gente não pode ter uma corregedoria que compactua, que seja corporativa, porque então nada vai acontecer. Então a gente precisa sim rediscutir o modelo de segurança pública, inclusive dentro dessa questão metropolitana. A gente sabe que aí tem o 7º Batalhão da Polícia Militar e o 4º Comando de Policiamento por Área. Então tudo isso é muito bonitinho no papel, mas não funciona.
São policiais que matam pobres, na sua maioria, negros, apenas para dar resposta à opinião pública. É como se hoje, no Rio de Janeiro, nós tivéssemos aqui sacramentado, né, a pena capital, a morte como resposta para uma pena. É o que eles fazem. Descobre-se que uma pessoa foi assaltada, um comerciante foi assaltado, e aí eles vão pegar uma pessoa pobre, mata e fala que foi ele, pronto. Foi dada uma resposta à opinião pública. Mesmo que depois descubram-se que não é aquela pessoa que foi morta, foi o causador daquele furto, daquele assalto, daquele roubo, mas já está morta. Então a gente precisa de uma polícia humanizada, inclusive para que os policiais tenham uma proteção de sua própria vida, onde dezenas, milhares de famílias não fiquem chorando. Famílias do policiais que foi morto, dessas pessoas pobres em geral, negras, moradores de favela e de comunidade. A gente precisa sim rediscutir. E para rediscutir a gente precisa de legisladores que tenham essa coragem para abrir essa caixa preta e colocar em debate público essa reformulação da segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Tá bom, Marcos? A outra questão é a questão da saúde pública. Eu queria entender um pouco como é possível discutir saúde pública sem discutir a segurança alimentar, sem discutir o saneamento básico. Como é possível a gente discutir saúde pública se ao abrir a porta a pessoa dá de cara para uma vala negra? Se ao abrir a sua porta, entrar, sair da sua casa e ir para a estrada, ele vai ver o esgoto aflorando nas calçadas. Como é possível você falar em saúde pública se você vai ao posto de saúde e você não tem profissionais, você não tem equipamento? É difícil. E é difícil por quê? Por exemplo, o governo do estado deveria aplicar 12% do seu orçamento na área da saúde, porque é o que determina a Constituição, e não é aplicado. E nós não estamos falando de um estado pobre, não. Nós estamos falando de um estado extremamente rico. Porque o nosso problema não é dinheiro, nosso problema é capacidade gerencial dos recursos que existem para dar prioridade àquilo que é prioritário. E não é isso que é feito. Nós poderíamos ter, por exemplo, um médico de família a nível de estado. Se contratássemos aí talvez 5.000 médicos, atenderiam todas as cidades do Rio de Janeiro, todos, né? Seria aquele primeiro atendimento, aquele contato primário, onde o médico vai conversar com a pessoa, com o morador, vai entender a vida dele e aí ele vai identificar, muitas das vezes, que a própria pessoa está causando doença nela mesma, através de um alimento inadequado, porque a maioria dos alimentos que a gente compra hoje no mercado estão com quase 40% cheios de veneno, né, que são os agrotóxicos, inclusive agrotóxicos que foram aprovados recentemente pelo governo federal. E, segundo dados recentes, por dia morrem 2 pessoas envenenadas pelo seu próprio consumo de alimento, o alimento que ela comprou no mercado. Então esse é um assunto muito sério, que ainda não se está discutindo abertamente, mas tem que se discutir. É uma questão de saúde pública. Então a gente precisa fazer, de fato, o que, Marcos? Obrigar, né, inclusive indiciar, né, o governo do estado e seus secretários da área de saúde, para que sejam obrigados a aplicar aquilo que a lei determina no orçamento. Por outro lado também, a gente tem que incentivar a população a participar dos conselhos que existem. Existe o Conselho Distrital de Saúde e as pessoas não participam dele. E esse ato de participar, muitas das vezes, faz com que determinada unidade de saúde, uma clínica de saúde, um posto de saúde, um hospital público, ele passe a adequar, por exemplo, o horário de atendimento, o dia de atendimento,
a compra na sua gestão de determinado equipamento que está ruim ou outro mais moderno. Então, a participação da população é muito importante. Agora, tudo isso é um processo educativo. Então, o Estado, né, através da Secretaria de Saúde, ela tem que incentivar e divulgar que existe o distritário de saúde para que a população participe e dê a sua opinião. Quando a gente não participa, a gente está alijado do processo. A gente não participa e a gente também não fica sabendo do que está acontecendo. A nossa participação é muito importante para as decisões, por mais simples que pareça, é muito importante. Então eu acho que a função do legislador, prioritariamente, é fazer com que o governo do Estado seja obrigado, vias legais, que ele cumpra o papel dele, que é a aplicação dos 12% na área de saúde, que é o que determina a Constituição Federal. E aí a implementação de projetos como o médico familiar, né, e a questão do saneamento básico. Não dá para você discutir saúde se você não discute saneamento básico, se você não discute a segurança alimentar nas nossas mesas. Obrigado, Marcos. Espero poder contar com a sua ajuda, com o seu apoio, seu e dos seus amigos, porque só juntos, de fato, a gente vai poder construir políticas públicas que atendam a nossa população. Um grande abraço.